O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Como já falamos no início da celebração, e vocês já sabiam certamente, estamos começando um novo ano litúrgico. São pontos que eu lembro já ter explicado aqui, nesses 6 anos de Paróquia de Candeias e também aqui, não é? Mas é bom recordar, até porque os católicos esquecem com facilidade certos pontos, e também porque sempre temos pessoas novas frequentando, aproveita também e aprendam. O que significa, portanto, ano litúrgico ou ano celebrativo? Bom, é fácil. Todo ano, necessariamente, é composto por 12 meses, isso todo mundo sabe. Então, temos o ano civil, começa em janeiro, termina em dezembro, lógico, mas temos o ano litúrgico, também chamado celebrativo, porque liturgia é celebração oficial. O ano litúrgico é assim chamado porque é organizado conforme as celebrações. Celebrações de quê? Celebrações dos acontecimentos da nossa salvação. Vê, o ano litúrgico é formado por 5 etapas. A primeira é essa, tempo do advento. O que significa advento? Advento significa chegada. Chegada. Tempo do advento, tempo da chegada. É o tempo em que nos preparamos para o nascimento de Jesus, a primeira vinda de Jesus ao mundo. Foi quando ele nasceu há quase 2000 anos, historicamente falando. O tempo do advento, como já falei para vocês no começo da celebração, formado por mais ou menos 4 semanas, portanto 4 domingos. Agora, por curiosidade, eu quero saber de vocês, até para evitar que alguém cochile também, eu pergunto, depois do tempo do advento, qual é o tempo que vamos celebrar? Tempo do Natal. Oi. Pois é. Tempo do Natal. É um tempo curtinho, mais ou menos 2 semanas.
Temos o dia do Natal, que é o dia 25, e temos o tempo, tá? Mais ou menos 2 semanas. E depois do tempo do Natal, o que é que vem? Tempo de quê? Hã? Tempo comum. Tempo comum. No tempo do Advento, o tema central é a expectativa do nascimento de Jesus. No tempo do Natal, claro, o tema central é a realização dessa expectativa, o nascimento de Jesus. Tempo comum. Qual é o tema central? O tempo comum é assim chamado porque reúne todos os temas de uma só vez. A impressão que dá é que por ser comum, é comum, não tem graça não. Pelo contrário, é comum porque reúne todos os temas. É o comum da nossa fé, do dia a dia. E depois do tempo comum, qual é o tempo que vem? Alguém gemeu aí, quaresma. Exatamente. O tempo comum ele vai acontecendo, aí ele é interrompido na quarta-feira de cinzas, porque aí começa o tempo da quaresma. Qual é o tema central do tempo da quaresma? Penitência, conversão, preparação para a Páscoa. Então já dei a pista para vocês. Qual é o tempo que vem depois da quaresma? Tempo de Páscoa. Já disse, né? O tempo de Páscoa. Quando termina o tempo da Páscoa, vem que tempo? O tempo comum volta. Ele foi interrompido antes para dar vez à quaresma e agora volta depois da Páscoa. Quando a comunidade acompanha o tempo litúrgico, ela funciona melhor. Ela vive melhor. Por quê? Estamos no tempo da Páscoa. Aí vem aquela preocupação da confissão. Porque a igreja recomenda confessar-se ao menos uma vez por ano pela Páscoa da ressurreição. Aí, baseado nesse lembrete, você já procura o sacramento da penitência. Estamos em tempo de quê? Tempo do Natal. É festividade pelo nascimento de Jesus. Então é importante que a comunidade procure acompanhar, vivenciar os tempos litúrgicos. E dentro de cada tempo litúrgico, as celebrações mais elevadas. Né? Pois bem, no tempo do Advento, o tema central é a vinda de Jesus. E se ele está para chegar, requer de nós preparação. No tempo do Advento, as 2 vindas de Jesus são objeto da nossa meditação. As 2 vindas. 2 vindas, padre? Sim, 2. A primeira já aconteceu. Ele veio até nós despojado da sua grandeza, da sua glória. Nasceu entre nós, historicamente, como já foi dito aqui, há quase 2000 anos. Criança, frágil, pobre, vocês sabem da história, né? Daqui a pouco veremos isso com mais clareza em 25 de dezembro. 24 é a véspera. Então, das 4 semanas do Advento, as 2 primeiras têm por tema central a segunda vinda. E qual é a segunda vinda? O juízo final. Daqui a pouco recitaremos no credo, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então ele vai voltar ainda. Essa é a segunda vinda. E a primeira já aconteceu. Na primeira vinda, ele veio para salvar o que ele fez pela sua cruz e ressurreição. Na segunda vinda, ele não vem mais para salvar, não, porque a salvação já está acontecendo. Ele vem para dar posse definitiva aos que lhe são fiéis. Como assim, padre, posse definitiva? Ele vai pegar todas as forças do mal, vai acorrentar todas essas forças e prendê-las no abismo do inferno. Eita, minha gente!
Misericórdia. Só de imaginar dá um frio na espinha, né? Os abismos do inferno, aquele buraco que parece que não tem fundo. Santa Catarina de Sena diz que no mais profundo do inferno é o trono de Lúcifer. Quem quer ir para lá? Eu também não quero. Então tenham cuidado na vida, viu? Pois é. Eu também não. Deve ser horrível. Pois é. Então, no juízo final, Jesus Cristo vem para acabar com toda forma de mal de uma vez para sempre. O Apocalipse fala a respeito disso. Claro que de maneira um tanto simbólica, comparativa, metafórica. O Apocalipse diz que vai descer um anjo do céu, acorrentar Satanás, sacudir ele no buraco do inferno, e vai rolar uma pedra, vai tampar, acabou-se. Morreu, não vem mais, não sai mais de lá. Não vou aprofundar isso aqui, porque o tempo é escasso, né? Então, para quem pergunta, mas padre, para que Jesus vem novamente? É para isso. Porque no presente momento, vocês observem, não só no presente momento, mas a história da humanidade é sempre marcada por esse conflito entre o bem e o mal. É sempre esse choque, é sempre essa disputa. Tem hora que você tem a impressão que o mal vai vencer, de tão caótica que é a situação do mundo de hoje. Mas observem que, ao mesmo tempo, o mal não vence por completo. Sempre tem, de repente, uma força do bem que aparece. Então, o juízo final vai ser o checkmate. Para quem sabe o que é isso, né? Para quem sabe jogar xadrez, eu sei, acho excelente. Quem quiser jogar xadrez, eu desafio, viu? Ah, mas eu gosto. Pois é. Então, Jesus, no juízo final, ele vem dar um basta a esse conflito, dando a vitória definitiva aos que são fiéis a ele. Esse é o tema das 2 primeiras semanas do Advento. Das 2 últimas semanas, da segunda banda do Advento, o tema central é a primeira vinda, porque ela está mais perto do nascimento de Jesus, é a parte que emenda com o dia 25. Então é importante que vocês entendam isso, o que significa vivenciar o tempo do Advento. Ele é parecido com a Quaresma, não é igual, não, é parecido. Qual é a diferença? Porque enquanto o tempo da Quaresma é tempo de rigorosa penitência, mortificação, sacrifício, o Advento é mais um tempo de ansiedade, é mais um tempo de expectativa, tipo aquela família, aquela mãe que está ansiosa aguardando o nascimento de seu bebê. Seja o primeiro, o segundo, o terceiro, pouco importa. Sempre gera ansiedade, expectativa, já se compra o berço, as roupinhas e assim por diante, né? Se faz o pré-natal, todo aquele preparo, toda aquela ansiedade pelo nascimento da criança. Então isso nos ajuda a entender melhor a expectativa que os cristãos têm no tempo do Advento. As 2 leituras de hoje, leitura do profeta Jeremias. Qual é a segunda leitura? É um trecho da carta aos Tessalonicenses, assim chamada porque cristãos que habitavam a cidade de Tessalônica. E o evangelho foi de quem? Foi de João? Foi de Lucas. O que foi que nós ouvimos na primeira leitura? Leitura do profeta Jeremias. Bom, resumindo, o profeta está dizendo, o profeta não, Deus está dizendo, porque o profeta começa dizendo, isto diz o Senhor. O profeta é só um porta-voz, ele fala em nome de Deus. Para resumir a leitura, o profeta está dizendo que da cidade de Jerusalém surgirá um bom acontecimento, aparecerá uma boa notícia. Jerusalém é sempre esse ponto de partida, não é, gente? Já perceberam isso? É sempre esse ponto de partida. O profeta também diz que Deus fará brotar
do rei Davi uma semente de justiça. Olha, isso dá o que pensar. Davi é um grande rei, é um dos mais conhecidos personagens da Escritura Sagrada. Tanto é que tem algumas músicas que se referem a ele, né? Principalmente da renovação carismática. Tem uma música que fala que eu canto como o rei Davi, eu danço como o rei Davi, é tanta coisa como o rei Davi. Quando eu era adolescente, vocacionado, ia participar dos encontros e de grupos jovens e inventava de cantar essa música e mexia a perna e mexia o braço e eu, todo desengonçado, não gostava nem um pouco. Aí eu me afastava um pouquinho assim. Pode me chamar de esquisito, eu não gostava muito não, mas quem gosta, parabéns. Pois é. Então o profeta diz que vai fazer surgir do rei Davi uma semente de justiça. O que é uma semente? Bom, uma semente é aquela pequena parte da planta que você semeia, que você planta mesmo, e dali nasce uma nova planta, uma nova árvore, né? Semente de justiça. Justiça é o que é correto, é o que é certo, é o que é bem feito. Então, olha que interessante a profecia. Deus fará surgir do rei Davi uma semente de justiça. Ou seja, haverá um descendente do rei Davi que vai consertar todas as coisas, tornar corretas todas as coisas. O profeta não sabia bem de quem se tratava, não. Mas nós cristãos somos privilegiados, porque já temos a luz do Espírito Santo a esse respeito. Trata-se de Jesus Cristo, que inclusive no Novo Testamento é chamado frequentemente filho de Davi, ou seja, descendente de Davi. Então Jesus é esta semente a partir da qual todas as coisas são recriadas, salvas, são consertadas. E no Evangelho, Jesus faz umas previsões aterradoras. Como é que ele fala no Evangelho mesmo? Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Todas as nações do mundo... Gente, isso é pesado. Todas as nações do mundo vão se angustiar profundamente. Aí logo pensamos na pandemia do coronavírus, né? E é para pensar mesmo. Terrível. Está chegando aí uma nova cepa, né? Uma nova pandemia. Apelidaram de Omicron. Se Deus quiser, e Ele quer, agora depende da gente também. Essa cepa não vai alcançar o nosso país, né? Vamos lutar para isso. Pois é. Então, o Cristo fala, todas as nações ficarão profundamente angustiadas, e ele continua, os homens vão se desmaiar só de medo por imaginar o que vai acontecer. Misericórdia, você vai desmaiar só de medo. Me lembrei de uma senhora que foi levada à farmácia para tomar uma injeção e ela morria de medo de agulha. Oxe! Quando ela viu o farmacêutico com aquela seringa e a agulha, a mulher desmaiou. Isso acontece, né? Foi. Eu era adolescente e me lembro disso ainda. Morreu tanto ela já como o farmacêutico faz muito tempo, né? Pois é. Aí o Cristo diz, os homens vão desmaiar de medo só em pensar o que vai acontecer. Isso tudo é com referência ao juízo final. Só que logo depois Jesus ergue o nosso ânimo. Mas quando todas estas coisas estiverem acontecendo, quando ele saiu lá da mansão dos mortos, é a sua segunda vinda. Eu respondi, essa não é a fé da Igreja Católica. Essa é a opinião de um pregador, que por sinal nem devia pregar isso, porque está errado. A fé da Igreja Católica é que a volta de Jesus, é que a sua segunda vinda será no juízo final, e isso não aconteceu ainda. É bom eu fazer esse alerta para que vocês então fiquem prevenidos, viu? Pois bem. E na segunda, no Evangelho ainda o Cristo diz, tomai cuidado para que vocês não fiquem desapercebidos ou despreparados por ocasião do meu retorno. Então isso nos faz pensar no tempo do advento mesmo. Preparação constante, vigilância. Caiu, procure se levantar.
Ah, não tem jeito, padre, eu peco sempre. Então se levante sempre. Vai ficar só lamentando as quedas? Por que não se levanta? Depois que você morrer, aí é tarde. Tem que se levantar antes. Depois da morte não tem conversão, não. Nunca teve. Conversão é agora, enquanto se está vivo. Nem que você se arrependa no leito de morte. Depois que morre, encerrou o prazo. Agora é prestar contas e ponto final. É importante pensar em tudo isso. Procurar nos consertar agora, porque o agora é o prazo que Deus nos dá. E na segunda leitura, que é da carta aos cristãos de Tessalônica, o apóstolo é muito claro, é muito explícito. Ele diz assim, ele diz mais ou menos assim, que a vossa santidade seja sem defeito, para que estejais prontos por ocasião da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma santidade que não fique a desejar, uma santidade de prontidão. Está claro isso? Eu falei muito, espero que vocês tentem segurar nessa cabecinha de vocês essa grande mensagem da celebração de hoje, tempo do Advento, tá? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.